Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu vou tecer alguns comentários sobre aquela situação em que o homem registra uma criança sem fazer o exame de DNA e depois que o relacionamento termina, normalmente, ele vem então dizer que tem dúvidas e passa a desafiar a sua paternidade em face daquela criança. Então, se você tem interesse nesse assunto, fique comigo. A pergunta me foi enviada por uma jovem de nome Dirce. Ela diz assim: o pai da minha filha registrou a minha filha e agora fala que não é dele. Só que a diferença é que a menina é dele. Que bom que você tem certeza, né, Dirce? Era o meu único namorado, né? Nunca quis ter nenhum contato com a criança. Pelo jeito ele, né, registrou, mas nunca quis ter qualquer contato com a criança. A menina tem 2 anos e nem conhece ele. Eu é que queria saber se a mãe pode entrar com um pedido de DNA, pois ele vive me caluniando. Sério. Eu que queria provar a minha dignidade antes de entrar com um pedido de guarda e pensão. Dirce, honestamente, eu não entendo a sua inércia. Eu entendo, mas não entendo, vamos colocar dessa maneira, né? Ele registrou a criança e se afastou. E você, que está incomodada com a situação, não fez nada. Ou seja, você indiretamente está facilitando para ele ficar fazendo essas falsas acusações, né? Talvez ele esteja fazendo isso até para tentar incentivar não seria a palavra, mas para causar essa inércia sua, né? Então, assim, você diz que tem certeza absoluta que o filho dele. Então, como eu disse, eu não entendo porque você ainda não fez nada. Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer, na minha opinião, ao invés de ficar adiando, né, nessa discussão eterna com ele, se ele é ou não é o pai, afinal, formalmente ele é o pai porque ele fez o registro, você deveria entrar imediatamente, o mais rápido possível, com uma ação de regulamentação de guarda, visitas e pensão alimentícia. Isso é que você tem que fazer logo. Para o quê? Para acabar com essa situação de inércia. Ele, de um lado, não faz nada porque alega, né, que agora ele tem dúvidas. Ele não teve dúvidas quando registrou, mas agora ele tem dúvidas. E você, apesar de dizer que tem certeza absoluta, né, que ele é o pai, porque ele era o seu único parceiro sexual, você também não fez nada. Você está incomodada com a situação, mas como ele nega a paternidade, aliás, que ele registrou, você fica inerte. A sua inércia, como eu disse, só está ajudando ele nessa situação, porque ele acaba o quê? Não cumprindo nenhuma das obrigações dele como pai. Ele não visita, ele não participa da vida da filha, ele não paga a pensão alimentícia. E isso está acontecendo com a sua anuência, né? Você está permitindo que isso aconteça. Então, antes de pensar em você, né? Porque você aqui na sua pergunta, você deixa bem claro que tem um montão de coisa nessa história que está te ofendendo, né, que está te causando sofrimento, mas antes de você pensar em você, você precisa pensar o quê? Na sua filha, que está o quê? Afastada do pai dela, porque vocês dois estão nessa disputa silenciosa. Então, assim, na minha opinião, não perca, se você me permite aqui, né, te dar um conselho, e eu acho que é o que você quer, afinal você deixou uma pergunta aqui no meu vídeo, no meu canal, não perca mais tempo, hoje mesmo, amanhã, no máximo, procure um advogado, procure a defensoria e entre, como eu disse, com uma ação de regulamentação de guarda, visitas e alimentos.
Guarda para estabelecer a guarda legal sua, afinal de contas ele é formalmente o pai, ele tem um direito de disputar a guarda. Então é importante que você estabeleça judicialmente a guarda da criança. Visitas, porque isso vai ser útil, ter a visita regulamentada. Então assim, se ele não visitar a criança, eu vou explicar um pouquinho mais à frente, você vai poder tomar providências contra ele. Então é importante obter a regulamentação desse direito de visitas, para quê? Para que a sua filha tenha de fato o pai dela na vida dela, porque causa muito traumas não ter o pai na vida da pessoa. Então assim, e a pensão alimentícia? Para ele sentir aqui, no mínimo, ele sentir o quê? Nos ombros a responsabilidade de ser pai, porque até agora você é que está carregando tudo sozinha, né? Você é mãe, você é pai, você é provedora, você é a orientadora, enfim, na vida da sua filha você é tudo. E isso não é bom, né? Então esse é o primeiro passo. Para de ficar só pensando em você, porque você está ofendida, que ele te ofendeu. Pensa praticamente, haja de forma prática, né? A primeira coisa é estabelecer essas questões que eu pus, porque quando ele se ver diante da obrigação, por exemplo, de pagar pensão alimentícia, quando ele se ver diante da obrigação de ter que visitar a criança, então ele vai deixar a inércia dele, e se ele tem dúvidas, ele vai tomar providências. Ele, por exemplo, está dizendo que o filho não é dele, uma filha que ele registrou, mas ele não entrou com ação negatória de paternidade. E ele até poderia, tá, Dirce? Pelo que você diz, ainda não existe o vínculo de afetividade entre a criança e o pai. Então, se ele tem dúvidas, ele deveria ter entrado, procurado a justiça e entrado com ação negatória de paternidade. Por quê? Porque ele registrou a criança, o nome dele está na certidão da criança. Ele pode ter que já deveria, na verdade, estar respondendo por essa paternidade. Mas com a sua inércia, ele também ficou quieto. Você está, ao contrário do que você pensa, você está ajudando ele a não fazer nada e a ir adiando essa situação que fica muito conveniente para ele. Então, se você já tivesse cobrado a pensão e ele realmente tenha dúvidas reais a respeito da paternidade, ele já teria agido, ele já teria feito alguma coisa. Esse exame de DNA que você tanto quer, provavelmente já teria sido realizado e já haveria certeza a respeito dessa paternidade. Então, assim, Dirce, para de ficar pensando em você, pensa na sua filha. Tome providências imediatas para começar a mudar essa situação. Agora, Dirce, dado o primeiro passo, né, que eu espero que você faça isso logo, depois então de dar esse primeiro passo, vamos tratar dessas outras questões, né? Você diz que ele anda te difamando, te caluniando, dizendo que você atribuiu um filho a ele que de fato não é dele. Ele está dizendo que ele está difamando a sua boa fama, e isso é sim grave. Você tem razão, você tem o direito de estar ofendido, mas esse sentimento de ofensa não é, ou não deveria, como eu já expliquei, te paralisar. Você tem o quê? Que tomar providências. Eu não sei se você sabe, mas difamação é crime. É um crime previsto no Código Penal. Ou seja, quando a pessoa fica atribuindo qualidades negativas, atacando a boa honra de outra pessoa, isso é difamação. E isso gera não só uma responsabilidade penal, que você pode providenciar, mas também uma responsabilidade civil. Então, se você tem certeza absoluta que ele é o pai, se no período da gravidez, né, alguns meses antes, algum tempo depois que você estava grávida, se nesse período você não teve nenhum outro parceiro sexual, só assim você pode ter certeza absoluta, né? Tem muita mulher que diz que tem certeza absoluta, mas ela diz que tem certeza absoluta porque ela faz umas contas aqui. Então ela teve 10 parceiros sexuais, mas ela lembra o quê? Com 9 ela usou camisinha. Aí ela fala, não, só com aquele cara é que eu não usei camisinha, então eu tenho certeza. Mas isso não é ter certeza. Vai me desculpar as mulheres, isso não é ter certeza. Usar camisinha não garante que você não vai engravidar da pessoa errada. A única forma de você ter certeza disso é se você não teve nenhum outro parceiro sexual.
2, 3 meses antes e um mês depois que você soube. Então, nesse período aí de 3, 4, 5 meses, você não teve nenhum outro parceiro, nem assim, nem mais ou menos, nem aqueles malhos, sabe? Aquele, não pegou o cara de jeito, não deu uma aprontada. Porque mesmo uma aprontada, sabe? Quando o casal fica ali numa brincadeira mais apimentada, mesmo nessa situação, a mulher pode engravidar, dependendo do tipo de brincadeira. Então, assim, a única forma de ter certeza absoluta é se você realmente não teve nenhum parceiro sexual, não brincou com ninguém, né? Então, aí você tem certeza absoluta. Se você tem certeza absoluta e ele insiste em te caluniar e você tem prova, tá? Na justiça, Dirce, tudo depende de prova. A gente não pode simplesmente falar. Não, a gente tem que provar. Falar qualquer um pode. Então, assim, você diz que ele diz que o filho não é dele. Você tem prova? Às vezes você tem prints, né? Mensagens trocadas de WhatsApp. Às vezes você conhece pessoas para quem ele disse. Às vezes ele anunciou para a família, para amigos. Ou seja, você tem provas de que ele diz que o filho não é dele, ele registrou e depois disse que o filho não é dele, e você tem certeza absoluta, o único parceiro sexual que você teve, que ele é o pai, então tome providências. Primeiro, procure a polícia e faça um boletim de ocorrência por difamação. Faça lá um boletim por isso. Depois procure um advogado, porque se trata de difamação, é uma ação penal privada. Então procure um advogado ou a Defensoria Pública para entrar com um processo criminal contra ele por difamação. Ele vai responder por isso criminalmente. E, paralelamente a isso, você faz o quê? Você entra com uma ação de indenização por perdas e danos. Uma ação de indenização por perdas e danos, onde você vai cobrar ali, no mínimo, danos materiais à sua boa honra. Para isso, é necessário, porque é claro que numa circunstâncias dessa, você será chamada provavelmente, né, a permitir que se faça o exame de DNA com a criança, que você quer fazer. Então, obviamente que você tem, como eu disse, que ter certeza absoluta disso antes de tomar esse tipo de providência, e tem que ter prova, como eu disse, tem que ter prova que ele anda te difamando, dizendo que você foi infiel, quando você sabe que você foi fiel. Então, assim, você vê, são duas coisas distintas para acabar com essa inércia, né? Acabar com esse seu sofrimento. Se alguém está te difamando, tome providência, mas antes, cuide da sua filha. Porque só o fato de você entrar com ação de regulamentação de guarda, visitas e alimentos já vai fazer ele se mexer. Então, assim, você tem que sair dessa inércia e tomar providências para que as coisas aconteçam. Primeiro faça isso e depois faça como eu disse agora. Procure a polícia, procure uma delegacia da mulher, faça um boletim de ocorrência por difamação, procure um advogado ou a Defensoria Pública, entre com uma denúncia criminal por difamação contra ele e entre com uma ação penal, uma ação civil de indenização por perdas e danos, pedindo danos morais. Olha, isso vai acabar com essa conversa fiada, vai acabar com o seu sofrimento. Ou vai se provar que, na verdade, você é uma mentirosa e está enganado, ou ele vai calar a boca para sempre e vai pagar por isso. A questão das visitas também é muito importante, né? Eu sempre argumento aqui no meu canal, com homens e com mulheres, que salvo naqueles casos em que o pai é uma pessoa muito, muito ruim mesmo, e tem gente assim, né? Gente que agrediu fisicamente a mãe, pessoas envolvidas com drogas, pessoas envolvidas com homicídio, criminalidade de forma geral, salvo nessas situações em que o pai é de fato uma pessoa muito ruim, sempre é bom ter o pai na vida dos filhos. Nenhuma criança, gente, nasce legal, cresce bem, se torna um adulto feliz se não tem contato com o pai. Sabe, faz parte da psique, faz parte de você ter uma vida feliz, você crescer com o seu pai e com sua mãe. Claro que o ideal acontecesse que os pais estivessem juntos, né, na mesma casa, mas no mundo de hoje isso acontece cada vez menos. Mas é importante, né, que você, mãe, entenda que mesmo que o pai tenha defeitos, mesmo que você tenha que processar ele por pensão alimentícia, mesmo que você tenha que tomar providências por esse ou aquele motivo contra ele, é importante que ele esteja na vida do seu filho. Uma vez regulamentado, como eu disse, viu, Dirce,
o direito de visitas, você pode entrar com cumprimento de sentença. Se ele não passar a visitar a criança, se ele não se fizer presente na vida do filho, e isso é muito importante, como eu disse, né? A criança se sentir rejeitada vai provavelmente causar traumas nessa criança para o resto da vida. Então, assim, você pode entrar, como eu disse, com cumprimento de sentença, a fim de obrigar esse pai a participar da vida do filho. Ele pode ser multado em multas pesadas por não visitar a criança. Ele pode responder pelo crime de desobediência. Ele será intimado a comparecer. Se ele não comparecer, ele estará desobedecendo uma ordem judicial, e ele ainda, além de ser multado, além de ser eventualmente processado, ele ainda pode responder por de ser processado por desobediência, ele ainda pode responder por perdas e danos, né? Uma criança abandonada pelo pai pode ficar traumatizada, pode precisar fazer terapia, pode precisar de outras coisas que o pai terá que pagar porque ficou ausente da vida do filho. Então, assim, Dirce, para de ficar chorando aí sozinha e tome providência. Você já esperou 2 anos, isso é, na minha opinião, inaceitável. A sua inércia é inaceitável. Faça alguma coisa, tá bom? E boa sorte. Bem, eu espero ter ajudado aí a Dirce a tomar providências, né? A se mexer, e eu espero que vocês, quem está me acompanhando, tenham gostado do vídeo, do que eu expliquei, e isso venha ajudar aquelas pessoas que estejam vendo. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão que você não entendeu, ou se você não concorda comigo, você quer registrar a sua opinião, você pensa diferente, use aqui o espaço dos comentários, deixe a sua opinião, deixe o seu apoio a Dirce, né? O que você aconselha para Dirce, o que ela deveria fazer. Não deixe passar o vídeo sem registrar o que você pensa sobre o assunto. E claro, se você ficou comigo até agora, então vou aproveitar primeiro para te agradecer, né, pelo o carinho de ficar até esse momento aqui me ouvindo, né, sobre essa questão, mas quero também aproveitar a oportunidade para pedir o seu apoio ao meu canal. E você pode me apoiar deixando o seu like nesse vídeo, isso vai ajudar na divulgação do vídeo, se inscrevendo aqui no meu canal e compartilhando esse vídeo com amigos e familiares que tenham interesse nesse assunto. Tá bom? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.